Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Boa noite para a igreja. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Quero que meus irmãos abram lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Aleluia. Vinícius, faz como para mim de ligar aquele ventilador ali. Aquele ali, ó. Capítulo 2, versículo 30. Não, isso aqui, ó. Ligar. Eu sou muito calorento. Aleluia. Quantos vieram adorar o Senhor, diga amém? Quantos vieram bater papo, diga aleluia? Tá ligado. Eu sempre quis fazer isso. Aleluia. Podemos ler, irmãos? Leandro, abriu sua Bíblia aí? Amém. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Podemos ler? Aleluia. Como é que eu vou ler? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel: na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados. Só que aí, irmãos, aleluia. Quero que os irmãos também abram lá em Gênesis. Gênesis, capítulo, aleluia, 12, versículo 1. 12, versículo 1. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Nesta noite, que o Espírito Santo possa falar com cada um de nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Só até aí, irmãos. Voltando lá para 1 Samuel. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, essa promessa que Deus fez aqui, pode sentar, irmão, em nome de Jesus. Portanto, diz Deus, o Senhor Deus de Israel: na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Perpetuamente quer dizer, significar de perpetuamente é para sempre, é constantemente, não tem fim, é perpetuamente. Deus ele fez essa promessa quando ele estava falando, primeiramente, na verdade, a palavra de hoje é sobre compromisso. Aleluia. A palavra de hoje é sobre compromisso. Então, antes de eu entrar ali na palavra, eu quero falar para meus irmãos assim, que Deus, ele para ter compromisso com a gente primeiro tem que ter compromisso com Deus. Porque se uma pessoa está lá no mundo, Deus não vai ter compromisso com ela não, porque ela não tem compromisso com Deus. Ela está fazendo a vontade do diabo, ela não está fazendo a vontade de Deus. E quando Deus falou ali que ia morar na casa dele para sempre, que a promessa foi feita a ele, o Senhor estava falando tanto para a família de Eli, quanto para a família de Arão. Os filhos de Eli, eles eram ímpios. Eles eram sacerdotes, mas eram ímpios. Eli, ele acreditava em Deus, ele adorava a Deus, mas os filhos dele eram ímpios. Eles comiam das ofertas que eram depositadas no altar. Então, eu quero falar para os irmãos o seguinte, que hoje, para nós termos compromisso com Deus, nós temos que renunciar. Nós sabemos que a renúncia é muito difícil, né, Luísa? A renúncia hoje é muito difícil. Então, para você renunciar, eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho algo que eu gosto muito, muito, muito mesmo. Aí, eu não sou evangélica ainda, aí eu vou e falo assim. Aí vem uma pessoa evangélica e fala para mim assim: poxa, Tira, você tem que, para você aceitar Jesus, você tem que, por exemplo, um filho. Você tem que deixar teu filho de lado para você ter um compromisso com Deus. Ah, mas eu não vou deixar não. Meu filho é tudo que eu tenho. Como é que eu vou renunciar? É difícil. É difícil você renunciar a algo que você tem para fazer a vontade de Deus. E nós sabemos que hoje, para a gente ter um compromisso com Deus, nós temos que renunciar a muita coisa mesmo. Não é fácil. Hoje em dia não é fácil ser cristão. É muito difícil, muito difícil. E
como Deus diz ali, na palavra dele, Samuel, que ele honrarão os que honram a ele, e desprezarão os que desprezam ele. Se eu honro o Senhor, eu vou ter a honra dele. Se eu estou honrando o Senhor, em estar na casa do Senhor buscando, em estar me dedicando à obra do Senhor, com certeza ele vai me honrar. Mas Deus, como ele disse ali, que ele vai desprezar o que despreza ele. Se você está fazendo, está dentro da casa do Senhor, mas não está fazendo a vontade dele, não está obedecendo, você vai ser desprezado sim, porque Deus foi bem claro ali. Eu honrarei os que me honram, e os que me desprezam eu desprezarei. Amém? E hoje em dia, para você ter um compromisso com Deus, é difícil. Eu vou citar um exemplo aqui, ó. É tanto de obediência, como fidelidade e compromisso. Abraão, ele renunciou, na verdade, duas coisas. Ele renunciou à terra, à parentela dele, renunciou a estar na casa do pai, com a família. Esse é um dos exemplos de Abraão, de renúncia. Isso tudo para quê? Para ter um compromisso com Deus. Aí você está entendendo a palavra de hoje? Que a palavra de hoje é compromisso. Temos que ter compromisso com Deus. Porque se nós não tivermos compromisso com Deus, Ele não vai ter compromisso com a gente. Entendeu, irmãos? Então, Abraão, ele renunciou à sua casa, à sua parentela. E o pior entre aspas, né? Porque, assim, ele foi para um lugar e Deus falou, sai da tua casa, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele não sabia aonde Deus ia colocar ele, ele simplesmente obedeceu e creu naquilo que Deus estava falando com ele. Entendeu? Tipo assim, como que alguém ia falar assim comigo? Tira, vai para tal lugar. Eu não vou não. Eu não vou porque eu não vou saber como que é o lugar que aquela pessoa quer que eu vá. Mas Abraão foi. Ele renunciou tudo, ele renunciou. A Bíblia fala que ele foi ele, Saraí, né? E Ló, seu sobrinho, e foi as almas que ele tinha conquistado na terra de Arã, onde ele estava. Então, assim, ele deixou, creio eu, que ele deixou muitos parentes para trás ainda. Ele renunciou tudo. Ele falou, não, Deus, eu vou contigo, o Senhor está mandando eu ir, eu vou ir. Só que quando chegou lá, que ele soube, descobriu onde era que Deus ia colocar ele. E Deus fala ainda, farei de ti pai de muitas nações, e abençoarei os que te abençoam e amaldiçoarei os que te amaldiçoam. A segunda renúncia de Abraão, essa é muito forte. Abraão, ele renunciou seu filho. Quando Deus falou com ele, Abraão, tu me amas? Aí Abraão falou, amo, Senhor. Aí Deus fez o quê? Pediu o filho dele, né? Isso foi uma renúncia. Abraão pensou duas vezes antes de renunciar? Não. Ele automaticamente, com certeza o coração dele devia estar muito machucado, muito triste por dentro. Poderia estar questionando ou pensando assim, Senhor, é meu filho, Senhor, eu vou ter que renunciar. Eu penso que ele podia estar pensando assim, porque ele é pai, né? Ele tem sentimento. Mas ele não, ele renunciou. Ele simplesmente falou, para mim ter um compromisso com Deus e para Deus me honrar, eu tenho que fazer. Ele renunciou. Gente, isso é muito forte, porque é difícil demais hoje a pessoa, para vir para o Evangelho, renunciar a algo que gosta. É muito difícil. Principalmente tem muito jovem hoje aí que não vem para a casa de Deus, não vem buscar Deus, porque para ele deixar o mundo, para vir fazer as coisas de Deus é difícil. Ele pensa assim, poxa, eu vou renunciar às coisas do mundo para mim ir para a igreja. Eles falam tanto de um Deus que às vezes nem eles vê, porque até dá um pulinho lá em 1 Salmos, bem-aventurados são os que não viram, mas creram, né? Então, se nós somos bem-aventurados, nós não vimos o Senhor Jesus, nós não vimos a Deus, mas nós cremos, não é verdade? Então, assim, essa foi duas renúncias que Abraão teve. Foi a primeira de deixar sua família e a segunda que foi renunciar ao teu filho. Amém? Aleluia? Glória a Deus. Eu até tinha colocado aqui três coisas, irmãos, que nós devemos, é que está compreendendo? Amém? Três coisas que nós devemos renunciar para ter um compromisso com Deus. É a renúncia, três coisas. Primeira, renúncia. É a renúncia pessoal. É algo que você tem, tipo assim, eu quero fazer a vontade de Deus, mas eu tenho vamos dizer
eu tenho esse relógio de ouro, mas esse relógio de ouro me impede, eu vou ter que vender porque talvez Deus não se agrada disso. É difícil. Isso é você e Deus e aquele objeto que você tem. Você vai fazer uma escolha. Ou eu fico com o relógio ou eu fico com Deus. Então é uma renúncia pessoal. Isso é você, o teu objeto e Deus. Ninguém pode te ajudar ou te influenciar a você renunciar ou não renunciar. É só você. Amém, igreja? E o segundo aqui, obedecer. O que é obedecer? É você ser fiel. É você crer. Crer, porque ninguém tem um compromisso com Deus se não obedecer. Não adianta eu falar assim, igreja, eu tenho um compromisso com Deus, mas eu ando em desobediência. Eu tenho que obedecer, andar ali, no centro da vontade de Deus. Porque se eu não andar no centro da vontade de Deus, eu não vou estar sendo obediente. E não vai eu pensando, nem a igreja pensando que Deus está ouvindo ou que Deus está se agradando, porque Deus não está. Temos que ser obedientes para ter um compromisso com Deus. Se nós quisermos ter um compromisso com Deus, a gente tem que ser obediente e fiel, o que diz a palavra de Deus. A terceira coisa é crer, que é confiar. Nós temos que confiar totalmente, independente do que a gente passar, independente das lutas, das dificuldades, a gente tem que colocar nossa confiança em Deus. Confiar totalmente. Senhor, eu estou passando por isso, eu estou passando por essa dificuldade, mas eu não vou desistir. Senhor, eu renunciei tudo por amor a Ti, eu estou aqui. Então eu tenho que confiar em Deus, ter a certeza que aquele problema, aquela situação que eu estou passando, aquela situação que eu estou vivendo, o Senhor vai me tirar. Aleluia, Senhor, louvado seja Deus. E temos também exemplos de renúncia. Abraão, como eu já até citei na mensagem, Abraão ele renunciou a sua terra, a sua parentela, a casa de seu pai. Moisés, a igreja pode talvez não estar entendendo muito, mas o Espírito Santo vai abrir o entendimento de vocês e vocês vão entender. Eu quero que meus irmãos abram aí lá em Hebreus 11:24. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia, igreja, achou? Hebreus 11:24. Pela fé, olha isso, o que é a renúncia e você ter um compromisso com Deus. Isso é renunciar. Pela fé, sendo já grande, recusou. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Ele renunciou ser chamado filho da filha de Faraó. Quer dizer, nós sabemos que Moisés não era filho da filha de Faraó, mas ele renunciou. Ele poderia muito bem ter falado assim: não, eu sou filho da filha de Faraó, eu não vou apanhar, não vou fazer nada disso. Ele renunciou. Por que ele renunciou de ser chamado filho da filha de Faraó? Talvez você possa estar se perguntando assim: Tida, mas o que tem a ver? O que tem a ver essa renúncia com Moisés ter deixado de ser chamado filho da filha de Faraó? Ele, por ele ser filho dela, ele poderia, tipo assim, eu sou príncipe ou vou ser rei quando o rei ou o príncipe do Egito morrer, mas não, ele preferiu ir apanhar lá com o povo de Deus. Quer dizer, ele renunciou tudo, ele tinha riquezas, tinha ouro, tinha suas mordomias, tinha seus confortos e renunciou. Tudo para quê? Mais tarde, lá no deserto, como nós sabemos, que Deus foi falar com Moisés e tal, que é aí que ele realmente viu quem era Deus, o que Deus fazia. Amém, irmão? Isso é renúncia, nós temos que renunciar. É como um passo de libertação. O passo de libertação é um processo, é diário. Todo dia você tem que se libertar de algo, libertar de palavrão, libertar disso, libertar daquilo. É um processo, é renunciar a todo momento você tem.
poxa, eu vou renunciar isso aqui porque eu tenho que fazer a vontade de Deus. E para mim fazer a vontade de Deus certa e perfeita, eu tenho que renunciar. Tenho que renunciar a tudo. Aleluia. Eu queria que também abrisse lá em Filipenses. Glória a Deus. Capítulo 2, versículo 6. Aleluia. Acharam, irmãos? Podemos ler? Olha, aqui nós lemos que Abraão ele renunciou, Moisés ele renunciou a ser chamado filho da filha de Faraó, e Jesus. Às vezes o irmão pergunta sentido, o que Jesus renunciou? O que é que Jesus renunciou? É isso aí. Jesus, ele renunciou. Vamos ler aqui, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Irmãos, Jesus ele renunciou à sua posição de Deus, à sua glória. Você sabe o que é isso? Jesus ele renunciou tudo. Ele renunciou ser chamado tanto Deus, nós sabemos que é Pai, Filho e Espírito Santo, como ser chamado Filho de Deus, renunciou a sua glória, a sua posição de Deus. Ele renunciou tudo. Tudo por amor a mim, a Vinícius, a todo mundo que se encontra aqui. Isso é uma renúncia. E outra, ele não renunciou sendo, eu vou em espírito, nada disso não. Ele veio em carne, como eu e você. Está pensando o quê? Que Jesus simplesmente abriu os braços na cruz, foi pregado, não sentiu dor, não sentiu nada porque ele estava ali em espírito de glória, que não sentia dor? Sentiu sim. Jesus sentiu muita dor. Só aqueles pregos misericórdia, né? Quando a gente fura o pé com um preguinho já dói. Imagina aquele prego daquele tamanho, furado ali, sendo escarnecido, sendo zombado. Tudo isso para eu e você estar aqui hoje. Ele renunciou. Ele na verdade, ele teve também um compromisso com Deus, porque ele se fez em forma humana. Entendeu? Ele renunciou tudo. Gente, hoje, para nós termos aliança, o nosso pastor sempre diz isso aqui, para a gente ter aliança com Deus, a gente tem que, primeiramente, firmar um compromisso com Deus, firmar. Não adianta você vir para a igreja todo domingo, como diz uma música que o Vinícius tanto gosta. Não adianta você visitar o templo todo domingo, se você não falar assim, Senhor, eu estou aqui hoje porque eu quero ter um compromisso com o Senhor. Não adianta. Deus, não adianta segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo, está aqui. Tem um versículo que eu li, que eu não estou me lembrando agora onde fica, que diz assim: os teus lábios me adoram, mas o teu coração está longe de mim. Não adianta. Você tem que assumir um compromisso com Deus e renunciar. Quando você assume um compromisso com Deus, aí é a hora de você tirar. Eu vou ter que renunciar a isso, senão você não vai estar tendo um compromisso com Deus. E Deus quer que nós tenhamos um compromisso com Ele. Amém, igreja? Aleluia? Então Deus renunciou isso tudo, a sua glória, Jesus renunciou o seu poder, renunciou tudo. Amém? Aí eu separei aqui também, o que devemos renunciar por amor a Cristo? Nós devemos renunciar a nossa vida. É difícil, né? Poxa, eu vou lá dar a vocês. Eu entre aspas, né? Porque eu nunca gostei. Mas eu renunciei a muita coisa. Por exemplo, eu sei que isso o Espírito Santo é que vai limpando, é que vai trabalhando. Mas eu gostava muito de usar uma blusinha de decote, não short curto, que eu nunca gostei, mas uma sainha curta. Isso tudo é renunciar. Se você pensar, mas isso aí nada a ver. Isso tudo é renunciar. Tudo. Não vou fazer mais isso não. Está renunciando, não vou fazer mais. Eu não vou beber porque eu quero fazer a vontade de Deus. Está renunciando. Senhor, eu estou renunciando isso porque eu quero fazer a vontade. Está renunciando. Entendeu? Nós temos que renunciar à nossa vida. Senhor, eu não vou fazer mais isso na minha vida. Então, está renunciando. O pecado. Abre lá em Hebreus de novo, irmãos. Capítulo 12, versículo 1 e 2. Aleluia.
Amém? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, que nos é proposta. Então, assim, o pecado, todo dia nós estamos vários a cometer pecado, todo dia. Então, quando o pecado vier e bater a tua porta, você fala, sai de mim, pecado. O pecado é do diabo, é o diabo que faz você pecar. Se o diabo está colocando algo na tua mente para tu fazer, sai de mim, pecado. Está renunciando, se afasta do pecado, se afasta de tudo aquilo que te faz pecar. Irmãos, às vezes a pessoa pensa assim, se eu for pecar, eu vou pecando só se eu adulterar, só se eu roubar. Se você já olhou de malícia, você já está pecando. Você pensa que não, mas Deus está ali, Deus está vendo, Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Deus sabe tudo que você está fazendo. Não pensa que você está fazendo alguma coisa escondida que Deus não está vendo, não, porque Deus está vendo tudo. Está prestando atenção, Luizinho, na palavra? Amém. Então nós temos que ficar ligados, porque o pecado toda hora bate a nossa porta, toda hora, todo momento o pecado vem, bate. Posso entrar? Então a gente tem que ficar ligado para o pecado não entrar. Os irmãos estão entendendo a palavra? Amém? Amém. Graças a Deus. Aleluia. E outro também pedacinho que eu separei aqui, o que devemos fazer para ter uma vida abençoada com Cristo. Nós temos que segui-lo, nós temos que ser firmes na rocha. Nós não temos que parar por nada, continuar sempre. Por mais que venha a dificuldade, o desânimo, sempre ser firme na rocha, gente, porque dificuldade, tempestade, muita coisa vai vir para você parar. Muita coisa aí nós sabemos que é isso que o diabo quer. O diabo quer que a gente para aqui, eu vou botar uma dificuldade, um empecilho na vida dela para ela parar. Porque a partir do momento que você também coloca no seu coração de ter um compromisso sério com Deus, o diabo já vai começando a ver e falar assim, poxa, ali eu acho que eu não vou poder mexer mais não, porque ela realmente decidiu ter um compromisso com Deus. E como diz a palavra de Deus, o que é de Deus o maligno não pode tocar. Então assim, quando você assumir o compromisso com Deus e está ali firme, o diabo não vai poder mais com você não. Se Deus não permitir que ele toca, ele não vai tocar. Entendeu? É por isso que nós temos que ter um compromisso com Deus. É por isso que nós temos que renunciar tudo. Porque, gente, Deus não pode guardar, Deus não pode cuidar, Deus não pode zelar pelas nossas vidas, pelas nossas famílias. Deus não pode mudar a gente se a gente não renunciar. É como ele falou lá em Samuel, eu honrarei os que me honram e desprezarei os que me desprezam. Se eu desprezo a Deus, eu não vou ser nada para ele. Nada. Então quer dizer, eu estou o quê? A mercê do diabo. O diabo vai poder fazer comigo o que quiser. Até o momento que eu tenho compromisso com Deus. A partir do momento que eu tenho compromisso com Deus, o diabo já não pode mais com a minha vida. Ele vai tentar. Ele pode tentar de todas as maneiras, como ele fez na vida de Jó. Ele bagunçou a vida de Jó todinha, deixou Jó praticamente na morte. Mas ele não tocou na alma, porque Deus não deu permissão para ele tocar na alma de Jó. Assim também, tem muitos cristãos que às vezes nem sabem disso, ou nem acreditam que Deus, se ele pode tocar o diabo, ele pode deixar, Deus pode permitir o diabo a tocar na vida de qualquer um que está aqui, ou de qualquer outra pessoa. Até mesmo para o nome de Deus vir ser glorificado na vida daquela pessoa. Entendeu, Mário? Deus pode permitir, Deus pode tocar. Às vezes aquela pessoa é uma pessoa até incrédula, que não acredita em Jesus, que não acredita em Deus, que não acredita em nada. Deus fala assim, peraí que eu vou te mostrar quem eu sou. Vai lá e toca na vida daquela pessoa. É aí, gente. Não sei se vocês perceberam, a gente, toda vez que a gente está numa dificuldade, que a gente está ou doente ou quase à beira da morte, é aí que a gente fala, Senhor, eu estou aqui, olha para mim. De uma certa forma, o nome do Senhor está sendo glorificado, porque ela chamou pelo nome de Deus. E a palavra de Deus diz que todo aquele que invocar o nome dele vai ser salvo. Todo aquele que chamar, que clamar pelo nome de Deus na hora da sua necessidade, na hora da sua aflição, Deus vai ouvir. Deus não vai deixar de ser, Deus não vai ser injusto de uma pessoa que está ali chamando, clamando pelo nome dele, não vai ouvir. Mas Deus pode permitir sim, Deus pode permitir que o diabo vá lá, toque,
faz de tudo com aquela pessoa, para que o nome dele venha a ser glorificado, e para aquela pessoa que não crê, ver que Deus é Deus na vida dela. Amém? Como eu falei aqui, nós temos que seguir, né, confiar em Deus, firme ali na rocha. Uma vida para agradar a Deus, nós temos que agradar a Deus a todo momento. Está lá em Romanos 8:8. Abre aí, irmãos. Romanos 8:8. Aleluia. Olha só, aqueles que vivem na carne não podem agradar a Deus. Aqueles que não renunciam tudo, não tem como agradar a Deus. É o que eu acabei de falar. Se você não renunciar para ter um compromisso com Deus, você não está agradando. Não adianta você vir, porque você não está agradando a Deus. Porque você está fazendo a vontade do diabo, está fazendo a vontade da carne. Diz assim, ó: portanto, que estão na carne não pode agradar a Deus. Quem está na carne pode agradar a Deus? Não pode agradar a Deus. Como que eu estou vivendo em pecado, eu estou vivendo na carne e eu vou agradar a Deus? Não posso. Eu tenho que me libertar, eu tenho que me ver livre disso para me agradar a Deus. Amém? E outra coisa também que nós temos, isso tudo do compromisso, da renúncia, olha o que nós vamos ter. Nós vamos ter direito, a partir do momento que a gente renunciar e ter um compromisso com Deus, nós vamos ter o direito de estar com Jesus, que é maravilhoso, que é o principal, né? Que nós estamos buscando a Cristo, é para isso, né? Para morar com o Senhor na eternidade, para todo sempre, né? Não, Vinícius? Então nós vamos ter direitos às mansões celestiais, nós vamos morar na glória, gente, a partir do momento que a gente faz isso. A gente deixando tudo para trás, tudo, renunciando tudo. Às vezes a gente pensa assim: poxa, mas renúncia é renunciar tudo. É renunciar a família. Para você ter um compromisso com Deus e fazer a vontade de Deus. É você renunciar a família, renunciar a filhos, renunciar marido, renunciar tudo. Tudo. Hoje, para você ter um compromisso sério e verdadeiro com Deus, é isso. É difícil. Porque, um exemplo, se tem um casal que está já há muitos anos casado, é claro que Deus não vai fazer isso, mas eu estou falando que para a pessoa ter um compromisso com Deus, a renúncia é isso, entendeu, Mário? Eu amo, mas eu tenho que renunciar para fazer a vontade de Deus. Eu tenho aquele carro, aquele dinheiro, eu tenho que renunciar. Eu tenho que renunciar tudo. E é difícil você renunciar a sua família, abandonar, deixar a sua família para fazer a vontade de Deus, mas é o que nós temos que fazer, porque é o que Deus quer que nós façamos. Amém? E a conclusão disso tudo é que, esses todos que eu falei, Abraão, Moisés, Jesus, olha a conclusão que nós estamos, que eles tiveram, a recompensa, na verdade, que eles tiveram e que nós vamos ter. Eles renunciaram tudo para alcançar um bem maior. Tudo. Que bem maior é esse? A salvação. E está onde, Mário? E está onde? Essas pessoas que eu falei, eles renunciaram tudo. Família, filho, renunciaram tudo. Isso tudo para alcançar o quê? Um bem maior. Que bem maior é esse? A salvação. E o quê? Estar na glória com Jesus. Porque se você não renunciar, você não vai ver Jesus, não. Se você não aceitar, crer, confiar, ter a fidelidade com Deus certa ali, Senhor, me ensina sempre a estar no centro da tua vontade, sempre fazendo a tua vontade. Eu quero, você abrir a boca e falar, eu quero ter um compromisso com o Senhor. Aí Deus vai olhar, poxa, ele está assumindo um compromisso com ele, então eu vou assumir o meu compromisso de agir na vida dele. Renunciar tudo. Já pensou? Nós aqui, que estamos aqui, eu sei que eu sinceramente, no fundo do meu coração, eu fico muito triste quando eu vejo a igreja assim, vazia. Mas não importa, o que importa é que Deus está presente aqui, porque Deus fala que onde estão 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali Ele está. Então eu creio que Ele está aqui. Mas, irmãos, de verdade, eu queria que essa igreja estivesse lotada, não só a gente, já irmãos aqui de membros, não, mas que tivesse mais visitante. Hoje eu chamei uma menina para vir, ela falou comigo assim: Tida, eu
eu vou lá porque eu tenho também que ouvir a palavra, mas só que, desculpa, nós sabemos que o diabo ele faz de tudo para a pessoa não ouvir a palavra de Deus. E é jovem, ela tem 13 anos, então quer dizer, para ela, eu acho que ela deve ter pensado assim, como eu comentei para ela, Carlinha, todo dia nós temos que renunciar, Carlinha. Aí eu falei assim, Tila, eu não sei se vai dar para mim ir porque eu tenho uma festa para ir. Eu falei assim para ela, que horas que é a festa? Ela falou assim, é meia-noite. Eu falei, caraca, tá muito tarde, mas vai dar para você ir pro culto. O culto começa às 7, termina às 8h15, 8h20 no máximo. Quer dizer, ela, no mínimo, ela deve ter pensado assim, poxa, acho que eu não vou não pro culto não, eu posso perder a festa. Quer dizer, ela deu prioridade o quê? Ela deu prioridade à festa do que está aqui hoje. Ela não renunciou. Aí eu vou falar para vocês, você acha, pela misericórdia sim, né? Porque Deus é misericordioso, que Deus tem algum compromisso com ela, ou com qualquer outro que está aí fora? Não tem, gente, a Bíblia que fala. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Não adianta. Aí ela fica assim comigo assim, é até bom, né, eu ir, porque aí Deus abençoa também, que aí não acontece nada de ruim comigo na festa. Aí eu falei assim, Karen, é isso aí mesmo, mas é que nós sabemos, ela pode não saber. Nós sabemos que Deus só vai cuidar de quem olha para Ele, de quem é servo dele, de quem é filho dele. Deus não vai sair. Deus é misericordioso. Deus podia até fazer isso, Jesus podia até fazer isso, mas Ele não faz. Por quê? Porque Ele quer que venha. Ele quer que as pessoas reconheçam que Ele é o Filho de Deus. Porque senão seria muito fácil, não seria, mais muito fácil? Uma pessoa lá fora fazer o que fazer, bagunçar, fazer tudo de errado, tudo que o diabo gosta, e depois falar, bom, eu já fiz isso, já fiz aquilo, agora Deus vai me perdoar, agora Deus vai... Exatamente, pela misericórdia Deus até faz, né, Leandro? Mas se você não falar assim, Senhor, eu estou aqui, eu quero um compromisso, me muda. É difícil, gente. Olha, se eu falar para vocês que olha, a vida do cristão é muito difícil, é todo dia, todo instante, todo instante. Às vezes eu tenho vontade de fazer tal coisa, eu falo, não vou fazer não, é uma renúncia que eu deixei de fazer para fazer a vontade de Deus. Eu já falei isso aqui outras vezes, vou falar de novo. Eu gosto de comer toda hora eu gosto de comer, né? Toda eu tô assim, né? Mas, aleluia. Eu gosto de comer toda hora, então assim, quando eu deixo de comer para fazer um jejum, eu estou renunciando o desejo da minha carne para fazer o quê? A vontade de Deus. Isso é uma renúncia. Para quem não conhece, para quem não sabe, fala assim, isso aí não é renúncia não. Renúncia é quando você renunciar algo grande, um carro, uma casa. É renúncia sim, porque nós sabemos aqui, nós que estamos aqui, quem já fez jejum aqui? Já fez jejum, Luizinho? Aguentou? Todo mundo aqui já fez jejum, então nós sabemos que é difícil, não é difícil? Não é difícil, Raquel? É difícil fazer um jejum. Eu mesmo já falei, Senhor, é muito difícil, eu não consigo. Sempre quando eu faço um jejum parcial, porque eu não consigo, misericórdia. Eu já tentei fazer e não consigo. Então as pessoas falam assim, renunciar porque eu deixei de comer para fazer 1 ou 2, 3 horinhas. É sim. Quando você deixa de fazer a vontade aqui, da carne, eu sempre esqueço de falar essa parte, você está mortificando a carne, não é isso? E revivificando o espírito, é assim, Mário? Fala. Vivificando o espírito. Então quer dizer, você está fortalecendo o teu espírito e mortificando, matando a vontade da carne. E quando você consegue controlar isso, aleluia, glória a Deus, né? Que aí você já fica firme na rocha e é fácil, né? Aí o diabo não tem contigo, não tem contra você. Irmãos, olha, eu sei que está chegando um tempo, a minha mensagem que eu trouxe é essa, pela misericórdia de Deus, mas eu queria falar para os irmãos, que os irmãos viessem a ter compromisso com Deus, a ter mais seriedade com as coisas de Deus, que as coisas de Deus não é brincadeira. Desde o momento que eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus, é difícil, é muito difícil, mas assim, eu sempre, às vezes ninguém é perfeito, todos nós erramos, a todo momento nós pecamos, a todo momento, no abrir e fechar nossas bocas, nós pecamos, mas que os irmãos que estão aqui nesta noite possam ter um compromisso verdadeiro com o Senhor. Não venha ter um compromisso só de boca, de falar assim, eu sou cristão, eu vou para a igreja, mas não tem um compromisso sério com Deus, um compromisso verdadeiro. É como eu falei aqui, muitos às vezes que estão aqui dentro, com a boca adora logo o Senhor, aleluia, glória a Deus. Até mesmo eu posso cometer esse
de Deus. Eu estou falando aqui agora, mas meu coração pode estar pensando nas coisas do mundo. Eu posso estar enganando vocês, que vocês não sabem o que eu estou pensando. Mas Deus sabe de tudo que eu estou pensando, de tudo que eu vou... Ei, pai, Deus já sabe o que eu pensei. Está entendendo? Eu paro aqui. Ih, Deus já sabe. Entendeu? Vocês não sabem, mas o diabo não sabe. O diabo só sabe, é como o nosso pastor fala, ele só sabe daquilo que você abre a boca para falar. O diabo, tudo que você fala, eu vou fazer isso. Aí o diabo, tá bom, ela vai fazer isso? Tá bom, vamos ver se ela vai fazer isso. Se você conseguir, é porque Deus está contigo, Deus te ajudou. Mas, meu filho, vai vir luta, vai vir dificuldade, vai vir um monte de coisa para você desistir. Por quê? Porque você abriu a boca para falar e o diabo ouviu. O diabo não quer ver a vitória de ninguém, não. O diabo não quer ver ninguém ganhar, nem vencer, não, filho. O diabo, quando ele vê as pessoas indo para o buraco, morrendo, ele está batendo pau. Por quê? Porque ele já sabe que Jesus está voltando. O diabo não é besta, não. O diabo sabe. O diabo é astuto. Ele fica ali, ligado ali, para ver qual é o teu vacilo. Principalmente nós que somos cristãos. Ele espera a gente dar um vacilinho. Aquele vacilinho que você dá vai ser a sua acusação o resto da sua vida. Misericórdia. E nós sabemos, irmãos, que só quem pode nos julgar é Deus. O diabo não pode. O diabo já vai julgar. Ele até tenta, né? Mas o diabo ele só vai te julgar no dia. Ele não tem o direito de te julgar. Ele pode ficar te acusando, porque ele sabe que aquilo que você fez, ou pensou em fazer, ou está fazendo, ele sabe que quando ele lembrar ou tocar naquilo, você não vai gostar. Então, para finalizar aqui, os meus irmãos venham ter um compromisso verdadeiro com Deus, renuncia mais à vontade da sua carne para fazer as coisas de Deus, entendeu? Como eu falei, eu sempre falo, Senhor, toda vez quando é a minha vez de trazer a palavra, eu falo, Senhor, que hoje, no dia de hoje, que a tua casa esteja cheia. Não, gente, talvez vocês pensem assim, ela quer que os outros vejam, aplaudam, não é isso não. É porque eu penso assim, toda vez que eu vou trazer uma palavra, eu sei que Deus pode mudar a vida da pessoa. A palavra, ela é assim, conhecereis a verdade vos libertará. A partir do momento que você conhece, você é liberto. Quando você deixa a palavra entrar no seu coração, quando você deixa ela entrar, penetrar, aí quando você chegar em casa, você vai pensar assim, você vai começar o quê? Digerir aquela mensagem que foi dita. Aí se você começar a entender e a meditar naquela palavra, a palavra já vai estar começando a fazer o quê? Te libertando, vai começar a abrir o quê? A tua mente, o teu entendimento. Às vezes, a maioria das vezes é por isso que o diabo não gosta que as pessoas venham para a igreja. Porque se ela estiver atribulada, passando por qualquer situação, dificuldade, ela fala, hoje eu vou para a igreja. Ela sabe que quando ela vir, ela vai ser liberta. Só se ela não quiser. Mas ela vai ser liberta, porque a palavra de Deus declara, conhecereis a verdade vos libertará. Comigo foi assim. Eu já tinha vontade há muito tempo de aceitar Jesus. Só que ao mesmo tempo que eu tinha medo, eu sabia que quando eu viesse, eu ia deixar de fazer tudo que eu fazia. Tudo. Porque eu sou daquelas assim, às vezes eu acho que eu sou até cafona, mas não é não. Eu sou assim, eu gosto de fazer a vontade de Deus assim, eu pelo menos tento, que ninguém é perfeito. Mas assim, se eu aceitei, eu quero fazer a vontade de Deus. Ninguém é perfeito. Todos nós erramos. Mas assim, eu sou assim, por exemplo, eu sempre gosto de vestir saia grande, assim, tá? Eu até tento, às vezes, colocar uma calça, mas é de mim, eu não consigo. É o que eu estou falando. A palavra te liberta a partir do momento que você deixa ela entrar. Que você realmente fala assim, Senhor, eu estou assumindo aqui um compromisso diante da tua presença e vou mudar. Me muda. Quando você também quer ser mudado, quando você pede a Deus para Deus te mudar, Ele vai mudar. Mas você tem que querer. Deus não faz nada se ninguém querer. Nada. Se você vir buscar e continuar sentado, ouviu a palavra, ficou, mas não tomou uma posição, nada, Deus não vai fazer nada. Nada. Eu já pensei, meu Deus, às vezes eu vou para a igreja igual uma velha, misericórdia. Mas não é, gente. É o meu jeito. Eu sei que eu não estou fazendo isso na presença de vocês, para mostrar para vocês que eu visto saia, que eu visto... Não é, eu fico de bermuda dentro de casa,
adequada, mas para ir para a rua, eu não saio assim. Por quê? Porque aquilo me incomoda. Eu sei que eu posso estar escondendo do irmão, mas de Deus eu não escondo nada. Não adianta eu mostrar para vocês que eu sou uma coisa aqui na igreja e em casa eu sou outra. Entendeu? Não adianta. Então que os meus irmãos, de verdade, chegar em casa, medita nessa palavra lá em Samuel, capítulo 2, versículo 30, que Deus ele tem uma promessa na nossa vida. Mas para a gente receber essa promessa, tomar posse dessa promessa, a gente tem que ter um compromisso com Deus, tem que assumir. Não adianta, de novo, vou falar, vocês virem para a igreja, sentar e ouvir e não ter um compromisso com Deus, não renunciar. Tem que renunciar. Senhor, eu vou deixar de fazer, por exemplo, a minha amiga irmã Luísa, veja bem, eu não estou falando mal de ninguém aqui, eu estou falando para a igreja toda. Às vezes, um exemplo, você tem uma festinha para ir, ou qualquer uma que vice-versa tem para ir em um lugar. Se você deixar de ir para a festa, não, eu estou com muita vontade de ir para a festa, mas eu tenho culto. Qualquer um aqui, não é só você que está falando, qualquer um. Eu tenho uma festa, mas eu tenho culto. Qual que eu vou? Aí fica naquela dúvida, qual que eu vou? A maioria das vezes vem assim, eu vou para a festinha, porque quando todo sábado tem, que não sei o quê. Deus ele fica triste. Por quê? Porque ele, poxa, agora que eu vou ver se ela vai, se realmente ela vai deixar de fazer aquilo, de fazer. Porque quando a gente renuncia, a gente está matando mais uma vez um leão, que a gente está renunciando, deixando de fazer a vontade da carne para fazer a vontade de Deus, do Espírito. Então, assim, é difícil hoje um jovem falar assim, hoje eu vou para o aniversário, para um shopping, para uma festa, e ir para a igreja. É difícil, ele vai preferir ir para a igreja. Eu sei que muitos que estão aqui, até os mais novos aqui, poxa, eu não queria estar aqui, mas está aqui por quê? Porque crê em Deus, sabe que só Deus pode mudar a nossa vida, que só Deus pode nos dar salvação. Não é verdade? E outra, e dá tempo também, né, gente? Quando a gente quer fazer uma coisa, Raquel, Leandro, namorados, eles vêm para o culto, mas eu creio que depois vão para algum lugar, então dá tempo, né? Primeiramente, a gente tem que tirar o tempo de Deus, como uma vez, Tu até pregou aqui, que nós temos um tempinho para cada coisa. Se a gente alinhar e colocar tudo no centro, poxa, hoje é sábado, deixa eu ver se hoje tem culto. Aí vem lá na agenda. Hoje tem culto, mas eu tenho uma festa, alguma coisa. Que hora acaba o culto? O culto acaba às 8h20. Vou para o culto, depois eu faço. Deus não vai te castigar, Deus não vai te excluir, Deus não vai fazer nada disso, não. Pelo contrário, você fez a sua parte, você buscou a Deus. Mas é buscar de coração, não é vir de má vontade, não. Não é vir de má vontade, gente, porque se você vem para a casa do Senhor de má vontade, com o coração carrancudo, não prestou atenção na palavra, não adiantou. É melhor você ficar em casa. É melhor ficar em casa. É melhor você, não, vou lá buscar o Senhor, vou falar as minhas dificuldades, vou adorar, vou glorificar o nome do Senhor, depois você vai se divertir. Pelo menos você fez o quê? Buscou o Senhor em primeiro lugar. Como ele diz, buscai o meu reino e Isso. Buscar primeiramente o reino de Deus e as demais coisas. E a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Então, tudo, se tiver qualquer coisa para fazer, peraí, hoje eu tenho culto, hoje eu tenho que fazer uma coisa. Primeiro, Deus. Deus em primeiro lugar em tudo. Tudo. Depois que você buscou, aí sim vou para a festa, vou me divertir. Me perdoe, tá, Luz? Eu não estou falando para você, não. Estou falando para todo mundo entender, porque as coisas de Deus é sério, as coisas de Deus não é brincadeira. Não é brincadeira. O que adianta você estar aqui hoje, aí no dia que Jesus voltar, aí, como a palavra diz que muitos nos dias que Jesus voltar, vai falar, Senhor, então eu procurei, eu expulsei demônio, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Jesus vai falar, passa de mim que eu não vos conheço. Não adiantou, por quê? Porque estava ali no altar, em cima do pau do altar, pregando, ou aí sentado na cadeira, mas é como eu falei, tá com a mente, com o corpo aqui, mas a mente está lá fora. O que adiantou? Aí fala assim, mas eu era cristã, eu ia para a igreja, eu te servia, eu te adorava. Não adianta. Temos que adorar a Deus com o coração limpo, puro e, em primeiro lugar, compromisso com Deus. Nós temos que assumir verdadeiramente, Senhor, eu assumo um compromisso com o Senhor, que aí, quando você assumir um compromisso com Deus, Ele vai ter um compromisso com você, e tenha certeza que quando você assumir esse compromisso com Deus, Ele vai cuidar de cada detalhe, de cada coisinha que você pedir. Ele vai cuidar dos teus passos ali, ó. Tu ir para o lugar, tu andar, tu saber que Deus está do teu lado. Não que Deus não esteja, que os anjos do Senhor não estejam lá de cada um, entende, igreja? É que quando a gente tem realmente esse compromisso de coração com Deus, aí sim, aí Deus está ali, ó, contigo, andando ali, ó, lado a lado, te guardando, te livrando, te abençoando em tudo
é como ele falou, honrarei os que me honram e desprezarei os que me desprezam. Entendeu? Se você está sentado aqui, ouviu, mas vai sair e deu ligança, aí não vai servir de nada. Então você tem que honrar. Honra o nosso Senhor Jesus, que Ele vai te honrar, tanto aqui na terra quanto no céu. Amém, igreja? E eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Palmas para Jesus.